perto de você. Rede de Postos São Jorge, o combustível que move você. Você ouvirá agora um programa com a produção independente e a responsabilidade de seus idealizadores. Quando a noite chega, a esperança se renova. É hora de fortalecer o espírito e viver o poder da fé. Começa agora o programa O Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. A oração que transforma, a fé que move montanhas. No ar, o poder extraordinário da fé. Glória a Deus, muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês aqui na cidade linda e maravilhosa de Santo Antônio de Jesus, e também as cidades circunvizinhas que estão aí na escuta da Recôncavo FM 98.5, as cidades, nos sítios, nas roças, fazenda, vilarejo, aonde você se encontra agora, no trabalho, em casa, em viagem, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue e esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre, tá bom? Que quem está falando aqui é o irmão Wagner, nós estamos aqui ao vivo com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Bendito seja Deus por causa desta programação, bendito seja Deus pela vida, bendito seja Deus por tudo. E você católico, evangélico, espírita, você que tem religião ou não e está aí sintonizado, seja muito bem-vindo a esta programação, certo?
Nós estamos ao vivo também, até contra imagem bonita, né? Acho que estou mais bonito, Deus abençoe. A esposa também aí tá com a pele chega reluzente aí, brilhando de óleo do Espírito, unção do Espírito, alegria de Deus, coisa linda, coisa maravilhosa, né? A obra de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Fernando também tá ali, ó, esbelto ali, esticando os dedos ali, estralando os dedos. Estamos aqui pela graça de Jesus Cristo, para compartilhar da palavra do nosso Deus para você, continuar aprendendo, crescendo na fé, crescendo na graça, crescendo na esperança, crescendo na fé. Inclusive a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a fé, que é algo que a gente tem que aprender a viver, a despertar. Porque a Escritura diz em 2 lugares, em Abacuque e eu acho que é em Romanos, que o meu justo viverá da fé. Olha isso. Se a gente depende da fé para viver, então a gente tem que conhecer o que é a fé, de onde vem a fé, como a fé age, como a fé cresce. Tudo isso são coisas que a gente tem que aprender, gente. Precisa aprender. Por que, irmão Wagner? Porque se a gente não aprender esses conceitos da fé, esses ingredientes, digamos assim, a nossa fé, ela fica engessada. Sabe algo engessado? Engessado. E ela pode também se tornar uma fé emotiva e religiosa. E o que acontece? Não surte nenhum efeito. Para que eu vou querer fé que não traz nenhum benefício para mim? Você precisa de fé que não traga nenhum benefício? Eu já falei algumas vezes que a fé, olha isso, para você que está me ouvindo aí, você católico, todos têm fé. A fé, Deus já deu a cada um de nós. Escute isso. A fé vem da onde? De Deus, vem da palavra do nosso Deus. Mais para frente eu vou falar um pouquinho. Está conosco aqui também a esposa, Antônia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz a todos. Louva a Deus por mais uma noite de programa. É uma oportunidade de estarmos aqui junto, não só em Sardes, Santo Antônio, mas toda a região, todo o recôncavo que está sempre nessa audiência, e que possamos, em nome de Jesus, estar junto até as 21 horas, aprendendo da palavra. Hoje aprendendo sobre fé, colocando em prática e orando em nome de Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, o segredo da mudança, da vitória é a oração. É estar constante oração. A gente, ao ler a palavra, a gente vê várias citações sobre a importância de orar. Orar sem cessar. Entra no teu quarto, ora. Ou seja, há uma grande importância nisso, porque quando nós oramos, nós buscamos aquilo que nós precisamos. E aqui, nesse reino da terra, o reino celestial, ele começa, de uma certa forma, a se mover quando eu aqui na terra, a senhora aqui na terra, começamos a nos mover através da oração. Então, é na oração, irmão, irmã, que a batalha ganha, é na oração que a cura acontece, é na oração que portas se abrem, porque aquilo que eu não posso fazer, irmão Wagner, não pode fazer o senhor, a senhora, é na oração que o Senhor envia seus anjos para poder abrir, restaurar, curar. Então vamos estar juntos, orando, aprendendo e confiando, certo, no poder de Deus para transformar. Falando em oração, também lembrei de uma pequena frase, o parágrafo, acho que é frase, que está na Bíblia assim, ó: perseverai na oração. A perseverança não é só oração, você orou um dia, não. É a perseverança, a insistência, como Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. A perseverança, gente, é o que vai trazer resultado na sua vida. E isso não só na oração, isso em todas as áreas da nossa vida. Sim. Por exemplo, a pessoa que entra na academia, se ela perseverar certinho ali, ela vai alcançar o quê? Os resultados.
nos estudos. Se ela perseverar, ela vai alcançar ali o objetivo. Tudo tem que ter uma perseverança. Pessoas, né, que ela se dispõe a fazer um concurso público, ela não vai hoje só estudar, ela vai criar uma rotina de estudo e perseverar naquilo ali. Pode até perder, mas ela vai continuar. Isso. Porque ela está na constância ali de estar buscando. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, quando nós buscamos o nosso Deus, aprendemos da sua palavra, praticamos aquilo que está escrito no momento certo. Pode não chegar hoje, amanhã, mas uma coisa é certa, que vai chegar. Perseverai em oração. Olha que lindo. A Bíblia não fala assim, perseverai em cultuar. Em cultos, não. Você tem que cultuar. Qualquer dia eu vou falar aqui o que é culto aqui. Porque tem muita gente que ainda não entendeu o que é cultuar a Deus, o culto a Deus. Mas é como a gente está falando aqui sobre fé, e você não tem como desassociar a fé da oração. Se você ora é porque você tem fé. Sim. Certo? E outra, quanto mais você ora é porque mais fé você tem. Quanto menos você ora é porque pouca fé você tem. E aí é onde entra que nós precisamos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. A fé em quem? A fé no Senhor Jesus, a fé nas palavras, nas promessas de Deus, a fé em Deus. Certo? Jesus falou, tende fé em Deus. Marcos 11:23. Isso é um dos textos mais que eu escutei, mais que eu aprendi com o reverendo Kennedy Hagin, de abençoada memória. Porque foi através desse capítulo 11, do versículo 22 em diante, que ele foi curado por Jesus milagrosamente de uma deformidade do coração, que ele não conseguia se levantar e nem andar, gente. E Deus curou ele quando ele começou a meditar nessa palavra e creu nessa palavra. Jesus operou. Então, o mesmo Jesus que operou nos tempos bíblicos continua operando hoje, gente. Se Jesus curou no passado, por que ele não cura hoje? Ele cura sim. Jesus continua curando as pessoas, dando saúde, perdoando, vivificando, libertando, salvando, restaurando, batizando no Espírito Santo. Isso é o que tem que estar acontecendo na igreja do Senhor Jesus. Essas coisas sobrenaturais tem que ser algo natural na igreja. Sim. Tem que ser algo natural. Que esteja acontecendo naturalmente o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque isso é o que a fé traz, gente. O que a oração faz, gente. Eu fico pensando, muitas vezes eu penso e às vezes eu tento transmitir isso e eu não consigo, certo? Fico com angústia, porque se nós... antes de eu falar, vou falar com o Fernando, para o povo ficar naquele suspense. Na curiosidade. Fernando, boa noite, querido. A paz do Senhor Jesus também para você, meu jovem. A paz, reverendo. Boa noite, obreiro Antônio. Boa noite a todos que estão no pedaço do rádio, ouvindo a Rádio Recôncavo, junto com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Boa noite. O que eu fico pensando, sabe o que é? É sobre a oração. Entenda. A esposa começou a falar de oração, comecei na fé aqui, certo? Duas coisas que estão intrínsecas e tem que estar caminhando juntos. A oração e a fé. Não adianta falar a pessoa dizer assim, eu tenho muita fé em Deus, mas não ora, não reza, não suplica, não faz nada. Que fé é essa? Isso aí é apenas uma crença, né? A pessoa acredita, certo? Uma crença. Mas a fé que vem da palavra, ela nos impulsiona a gente orar, a gente crer para a gente receber. Porque primeiro você crê para depois ver. Ou é o contrário, Fernando? Primeiro crer para poder acontecer, né? Não é acontecer para depois você crer, não. Não é que nem Jesus falou assim, para Tomé. Tomé disse assim, olha, se eu não ver ele, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar no seu lado, de modo nenhum eu crerei. Jesus entrou,
8 dias depois, lembra dessa passagem? Sim. Vamos mostrar para o povo, que às vezes eu falo assim, achando que o povo também já está habituado a ver esse texto. Acho que é Mateus. Vamos lá, se é Mateus, me ajuda aí. Se é Mateus, lá no finalzinho, quando Jesus aparece para os discípulos que estavam trancados. Os discípulos estavam trancafiados, eu acho que é lá em João, é isso mesmo. Vamos ver lá no finalzinho de João. Se você também quiser participar aqui conosco, telefone aqui para você mandar o seu zap 988697647. 88697647. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos lá, para você ver o que é o crer. Capítulo 20, a partir do versículo 24. Então abre a Bíblia aí, por gentileza. Evangelho de João, a gente já começa o texto essa semana abençoada em nome de Jesus aqui, já com a palavra. Oi? De Tomé, né? Isso, a incredulidade de Tomé. Diz assim, ó, capítulo 20 de João, Evangelho de João, versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui já tem um detalhe, ele deveria estar ali junto com os apóstolos, né, com os discípulos. Já não estava no meio. O que aconteceu? Versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, versículo 26. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos. Então, olha só, outra vez. Então, eles tinham o costume de se reunir. Mas naquela reunião, aquela reunião foi tão gloriosa, tão poderosa, que Jesus apareceu, mas o Dídimo, o Tomé não estava. A perseverança. Isso. Se ele tivesse perseverando sempre ali com o discípulo, ele estaria no meio. Olha aí a perseverança entrando. Mas nessa semana ele não estava. Passou 8 dias, aí ele estava. Porque ele já ficou curioso, porque o discípulo falou que viu o Senhor, mas ele falou, se eu não ver ele, aquela conversa toda. Aí o que aconteceu? Passando 8 dias, estavam outra vez, olha os detalhes quando você lê a Bíblia, estavam outra vez, isso significa que eles se reuniam. Não leia por ler a Bíblia, vá lendo e observando os detalhes. Ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Dessa vez Tomé tomou juízo. O que aconteceu? Estando as portas trancadas, olha outro detalhe. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Peraí, estava tudo trancado, a Bíblia está falando aí. Jesus veio, como foi que Jesus entrou? Irmão, Jesus agora aqui ele já é glorificado, ressurreto. Ele pode entrar, aparecer em qualquer lugar. Transcende isso aí, ó. Transcende a matéria. Ele não tá que nem a gente preso à matéria. Transcender. Quando a gente transcende, eu posso passar pela parede aqui, certo? Eu posso entrar em qualquer lugar. Nada me impede. A gente transcende, ele transcendia a matéria. Ele estava no meio e falou que Pai seja convosco. Versículo 27, olha a bronca que Jesus deu. E logo disse a Tomé: peraí, você acha que Jesus não dá bronca não? Dá bronca, meu irmão. Chama atenção, corrige, disciplina, puxa a orelha. Tudo isso porque ele ama. Não é para condenar. Jesus, quando corrige a gente, quando disciplina a gente, quando dá uma bronca na gente, não é para nos condenar, pelo contrário, é para tirar a gente daquele caminho, para a gente não entrar em condenação, certo? Deu uma bronca em Tomé falando o quê? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não me viram e creram. Aí, pronto. Que a gente estava conversando aqui, Fernanda, agora. Porque me viste, creste. Então, se a gente for esperar ver para crer, aí, meu irmão, vai ficar difícil. Bem-aventurado. Oi? Moisés foi diferente, pediu a Deus a presença. A presença de Deus. Aí é.
Exatamente. Aqui Jesus fala, porque me viste, creste. Tu já viu Jesus alguma vez? Mas eu creio que tu crê em Jesus. Você é um bem-aventurado. Jesus falou, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E creram. Por que ele creu? Porque ele ouviu. Aí é onde entra a fé. Só pela fé você consegue crer antes de ver. Se não tiver a fé, você não consegue. A certeza das coisas que não vê. Que não se vê, a convicção de fatos que você espera. É a fé isso, irmãozinho, minha irmãzinha. Bem-aventurado que não viu, mas creu, mas está crendo, confiando. Aí onde entra perseverando. A palavra de Deus diz isso. Eu creio e vai acontecer na minha vida. Amém. Isso é a fé. E isso não é eu fiz hoje e aí amanhã eu fico lá de braços cruzados e a perna para cima na televisão. Não, é a perseverança. É o exercício constante, meu irmão, da oração, da gratidão, do louvor, certo? Da adoração. E aí você já acrescenta outros ingredientes e já separa um período para acrescentar o jejum. E aí o negócio vai fortificando, crescendo. E aí você vai se desenvolvendo e as coisas sobrenaturais começam a acontecer na sua vida com naturalidade. Você já não faz aquele esforço todo, que tem gente que faz um esforço tremendo para receber um sim de Deus, algo de Deus. E quanto não deveria ser assim. Mas a gente vai aprendendo em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos fazer o seguinte, Fernando. Tem um áudio aí da minha irmã Tati. Um abraço pra Tati e pra toda a família. Seu filho, seu esposo Robson aí na UBS 4. Um abraço também para o meu irmão Salvador na UBS 2. Eloy, né? Na UBS 2, não. Salvador na Salgadeira. E Loi na UBS 2. Loi, aquele abraço pro senhor Loi, seu filho Cleito. 7-2, seu filho Cleito, um abraço aqui também pro meu irmão JB na Rua da Alegria, Cláudio Cadeirante. Vamos ouvir esses dois áudios. Betinha, um abraço pra senhora, esposo Roque, Mariana Pietro Bobô, toda a família aí, um abraço pra senhora em Muritibinha. Vamos ouvir aí, jovem. Boa noite, pastor, tudo bem? Quero mandar oração para meu esposo Robson e para minha família e para todo mundo que eu gosto. Viu? Aquela canção, essa casa é sua. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, meu Deus abençoe também. Obrigado pela sua participação. Boa noite, irmão Wagner, pastor Jesus, seja conosco, com o senhor, sua família e todos os ouvintes. Aqui é José Bonfim, JB da Rua da Alegria, bairro da aqui em Sergipe, Bahia. Eu gostaria de ouvir um hino na voz de Milton Cardoso, que tem por título Tem que Nascer da Água. Dedico esta canção à senhora da SEMI, seu Eduardo, número 14, senhora Gracinha, na Jaqueira, Ponto São José e a todos de um modo geral. Glória a Deus. Obrigado também, JB, aí pela sua participação. Deus continue abençoando. Um abraço também para a pastora Adenaí, pastor Edmilson Pídio, para o nosso irmão Marcos, sua esposa Karina, Ana Paula, Cláudio, Adriana, Dalila. Um abraço aí também. Nenga Zete. Irmã Nenga Zete. Sim. Certo? Um abraço aí pra minha irmã Nazinha, sua esposa tá aí no Calabá, minha irmã Jaci e família Navariato Lobo, vovó da Alegria, vovó Marlene de Melo, minha irmã Fátima Igal aí no Amparo. Um abraço também para vovó do coração, a vovozinha do coração, vovó Fia, irmã Josa, Ninha, Lico, Rodrigo aí no Alto Sobradinho, Consadinha no Alto Sobradinho. Pra você a gente vai falando mais os pessoal aqui, tá bom? Um abraço pra irmã Nice e Nete, na Rua da Alegria, Nice e Nete, um abraço. E também para Maria Bonfim, na Rua da Alegria, certo? Um abraço aí para Dona Delícia e seu Nani e Dona Railda. Um abraço aí no bairro São Paulo. São Paulo. Bairro São Paulo. Um abraço aí para minha mãe Toninha também, lá também do Frazina Couto. Um abraço para tia Giza e seu esposo João em Dom Macedo Costa. A Dilma, Joelma em Dom Macedo. Minha prima Lia e Louro em Dom Macedo e família. Um abraço para o meu pai na Jangada,
Bilda Jangada, Dona Ana. Isso. Certo? Seu Eduardo aí no lado dos idosos, Dona Maria de Fátima, todos os irmãos aí, ó, no lado dos idosos também escutando a programação. Muito bem, a gente vai fazer uma oração agora, que é a oração que nós estamos perseverando em agradecer a Deus, e graças a Deus que Deus tem abençoado, tem enviado pessoas para ajudar o programa, certo? Queria deixar aqui uma observação, que o recurso que entra, o dinheiro que vem é para o programa. Eu não faço uso do dinheiro para mim, eu não pego nada para mim, para a gente, para despesa nossa, nada. Todo o dinheiro fica lá para a despesa do programa, tá bom, gente? A gente trabalha no secular, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa fonte, nossa forma de fonte, né? A fonte de renda, certo? Não que seja errado, mas a gente não usa desse direito, como o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou que ele tinha o direito de usufruir, mas ele optou em trabalhar com as suas próprias mãos. Enfim, foi uma decisão dele, mas não é errado de forma nenhuma. Mas a gente está seguindo essa linha, graças a Deus. Deus está abençoando, Deus está honrando, e nós devemos tudo a Deus, o nosso Pai, e damos graças a Deus continuamente, estamos agradecendo, Deus é testemunha disso, e também orando pelas pessoas que Ele tem colocado para ajudar nessa obra, colaborar nesta obra, e temos certeza que essas pessoas também estão sendo abençoadas de muitas maneiras, que eu não posso dizer como. Eu não posso dizer assim, Deus vai te abençoar e vai te prosperar. Não é eu que determino o que Deus faz, meu irmão. A gente pede a Deus, a gente ora a Deus, mas a gente não determina o que Deus vai fazer, porque Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele sabe como fazer as coisas. A gente pede, a gente apresenta, mas no final, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque, gente, a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 12, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mesmo que eu tenha intenções boas, minha oração tenha boas intenções, mas só Deus sabe o que é bom para você, o que é agradável para você e o que é perfeito na sua vida. E tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Glória a Deus por isso. E nós louvamos, né, por esses 3 dias, mas nós cremos e temos fé que, como muitos pedem, vamos conseguir ainda chegar, né, a semana toda, em nome de Jesus. Ainda por enquanto só 3 dias. Por enquanto, né? Mas quando a gente conseguir, em nome de Jesus, mais patrocínios, né, mais, né, recurso. Isso. Porque Deus, porque não é só, como você está falando aí, o recurso, gente. Sim. Porque também existe o tempo que a gente tem que estar aqui. A gente vai ter que abrir mão de outra coisa para estar aqui. E como a gente falou, a gente não vive da obra. Isso. A gente busca viver da fé. Amém. A fé, viver da fé é independente se você é pastor, pastora, bispo, diácono, presbítero, porque às vezes obreiro. As pessoas perguntam, né? Por que não está a semana toda? Então, a gente não está a semana toda porque o valor para estar a semana toda é um valor de R$ 2.500. E no momento a gente está conseguindo, graças a Deus, o valor de 1.800 para estar pagando aqui esses 3 dias. Tá bom, gente? E glória a Deus pelos esses 3 dias. Aproveite esses 3 dias, toda terça, toda quarta e toda quinta. Se você não vai para a igreja onde você congrega, você pode estar acompanhando ao vivo aqui, pessoas no Facebook, e também você pode estar acessando lá no YouTube o Poder Extraordinário da Fé Oficial. Está lá todos os programas, a maioria dos programas que nós fizemos aqui em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, está lá gravado. Então você pode ir lá, se inscrever, né, deixar seu comentário, e isso vai ser muito benéfico, vai ser muito bom. Glória a Deus por isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar a vinheta aí da oração, por gentileza, meu jovem. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Pai, te agradecemos mais uma vez em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estarmos aqui na Recôncavo, por estarmos aqui, Espírito Santo, nessa programação,
Te damos a honra, Senhor, te damos o louvor e te damos graças por esta porta que o Senhor abriu, por esta oportunidade que o Senhor tem dado a gente. Não que sejamos melhores do que ninguém, não, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, nem a esposa. Nós não somos, Senhor. Nós somos tão pequenininhos, insignificantes, mas o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos dado a oportunidade e queremos aqui expressar a nossa gratidão, Senhor. A nossa gratidão a Ti, o nosso agradecimento, o nosso louvor por esta obra e também por todos aqueles que têm sido colunas, Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, Senhor. Sim, em vão trabalha. Mas o Senhor tem cooperado, meu Pai, nosso Pai, não só meu. Tu és o nosso Pai que está nos céus, nosso Pai que criou tudo e que nos criou. Pai, te damos a glória, o louvor e a honra, Senhor, pois o Senhor está levantando pessoas, tocando no coração das pessoas para colaborar com esta tua obra, Espírito Santo, de evangelização, de pregação da palavra, de oração, aquilo que nós temos aprendido do Senhor, aquilo que o Senhor está nos ensinando e está ensinando aqui, porque a tua palavra diz que o seu Deus o instrui, o ensino instrui acerca do caminho que deve seguir. E a tua palavra também diz em certo lugar, e todos serão ensinados por Deus. O Senhor está ensinando teus filhos, tuas filhas, também através dessa obra. Por isso entregamos cada patrocinador, Senhor, cada colaborador, cada parceiro deste programa, em tuas mãos em oração estamos entregando, orando, abençoando, intercedendo e agradecendo, Senhor, e pedindo que o Senhor faça a tua vontade, meu Pai, que o Senhor esteja a abençoar e multiplicar na vida deles grandemente, Senhor, a fonte de renda deles, meu Pai, a obra das mãos dele, o fruto do seu suor, do seu esforço, da sua inteligência e sabedoria, que o Senhor possa estar abençoando, sim, Pai amado, pois eu creio que a prosperidade é um dom do Senhor. O Senhor é que dá ao homem força, capacidade, sabedoria e inteligência para adquirir riquezas e para usufruir dessas riquezas e abençoar a tua obra, meu Pai, porque a tua obra é o teu povo, Senhor. A tua obra é as pessoas que estão precisando ouvir a palavra, serem alimentadas, serem curadas pelo teu poder, serem renovadas pela tua palavra, serem vivificadas pelo Senhor Espírito Santo. Então, poderoso Deus, toma esta obra, toma os patrocinadores, toma cada pessoa que está ouvindo também, Pai amado, administra tudo, fortalece, livra de todo mal, guarda a fonte de renda, abençoa aquele que trabalha na roça, que trabalha com a terra, com a agricultura, aquele que tem os seus animais, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja enviando a chuva, guardando das pragas e prosperando o trabalho dele, Senhor, aquele que é assalariado, aposentado, pensionista, aquele que é concursado, o comerciante, todos os que estão ajudando, Pai amado. E também nessa oração peço por aqueles que querem ajudar, mas que estão sem condições no momento, Senhor. Estão desempregados, talvez tenham dívida, talvez estejam passando apertos financeiros. Pai, peço a tua ajuda por eles, meu Pai, o teu socorro na vida deles, a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores, que o Senhor possa estar abrindo as portas e dando oportunidade de trabalho, de fonte de renda, de um negócio próprio, enfim, Senhor, o Senhor sabe como fazer a obra, o Senhor sabe como operar, Pai. Então seja feita a tua vontade na vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga assim seja na minha vida, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, mandar um abraço aqui pro meu irmão Martinho do Capão, tá bom? Martinho do Capão, aquele abraço pro senhor, meu irmão. Meu irmão Cláudio Cadeirante na Sota Barros, certo? E a gente vai mandando mais alô. Um abraço para João Paulo também. Pedro Leal em Capoeiro Sul, ele me ligou, acho que foi sábado, domingo. Pedro Leal em Capoeiro Sul, perto de Governador Mangabeira, lá perto da barragem Pedra do Cavalo.
Um abraço aí, tá bom? Um abraço pro pessoal. Alô também para o irmão Cláudio Onô em Valença, né? Se ele estiver escutando, Cláudio Onô é um ouvinte, a irmã Lena falou que ele escuta a programação. Um abraço também para Valença aí, Ituberá. Isso. Ituberá aí já teve a inauguração, vou falar o dia de reunião. Ituberá e aqui em Santo Antônio de Jesus. Aqui em Santo Antônio de Jesus, quarta-feira, no Ministério Palavra da Justiça, em frente a Leão Material de Construção, em frente a Ramá Pizzaria, Igreja Ministério Palavra da Justiça. Toda quarta-feira, 7 da manhã e 7 da noite. Sexta-feira, 7 da manhã e 7 da noite. Domingo, 7h30 e às 18 horas. Isso. Ali na Avenida Juraci Magalhães, em frente a Leão Material de Construção. Lá em Ituberá também é quarta-feira. Só que só acrescenta 3 horas da tarde, que tem 3 reuniões. Quarta-feira, 7 da manhã, 3 da tarde, 19 horas. Sexta-feira, 7 da manhã, 3 da tarde, 19 horas. Domingo é 7 da manhã. Aqui é 7h30, lá é 7 e às 18 horas, tá bom? Aí em Ituberá. Isso, com o pastor Genô e a missionária Lena. E aqui com o pastor Edmilson e a pastora Denaí. Endereço Ituberá? Ituberá, Rua do Jambeiro, bairro Jambeiro, 323, ali antigo espaço de festa de Dona Edna. Isso. Então tá dado o recado aí. Quem tá ligado, tá ligado. Vamos lá, Fernando, vamos tocar essa canção que minha irmã pediu aí, por gentileza. Essa casa é sua.
Mercado e Açougue Suprilar. Carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar. Distribuidor de gás e água. Na cidade de Varzedo. 759-8801-3386. Ramar Pizzaria. As melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades. Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos. Oficina Garagem, transportes e locações. Serviços em chaparia e pintura. Estética automotiva. Locação em diária, quinzena, semanal e mensal. De transportes e carros. Em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo. 759-9996-9999. Mercado Amparo. Carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e Milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Agora no seu rádio, Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé. Muito bem, gente, nós vamos agora entrar um pouquinho mais na palavra. No início a gente falou um pouquinho da fé, da perseverança na oração. A Bíblia, ela dá muitas referências, vou falar assim uma linguagem simples, muitas referências sobre a fé. E Deus, ele dá muita importância à fé. A gente vai começar aqui no livro de Efésios, capítulo 4, onde Paulo fala sobre a unidade da fé, do Espírito, do Senhor, certo? Capítulo 4, versículo 3, para a gente pegar aqui um pouco mais aqui da a introdução aqui que Paulo está ensinando aqui. Ele começa assim, capítulo 4, versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de tudo e está em todos. Vamos começar desse versículo 6, voltando, ó. Quantos deuses existe? Quantos? Há um só. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Se você olhar a origem da palavra, ela é hebraica, certo? Toda a Bíblia, a maioria da Bíblia foi escrita por judeus. E se você procurar saber direitinho a origem hebraica, tem o Shema Israel, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Então Paulo está afirmando, um só Deus. E Pai de quem? De todos. O qual é sobre todos. Age por meio de todos. É isso mesmo? Deus age por meio de todos? E está onde? Deus está onde? Final, última parte, o final. E está em todos. Então, quando você olha aquele mendigo lá na rua, Deus está nele. Agora, se você não tiver o entendimento, a visão espiritual, você vai achar que ali é um desvalido, pode estar até desvalido humanamente falando, mas Deus está ali. Deus está nas pequenas coisas, meu irmão. É que às vezes a gente fica imaginando Deus de uma forma gloriosa, grandiosa, mas a gente não tem como suportar isso. Então Deus está nas coisas simples. As pessoas, quando esperavam o Messias, até hoje os israelitas, o povo de Israel espera o Messias como? Um Messias que é um general de guerra, que é um rei, que é um homem muito importante, muito poderoso na terra. Mas como foi que veio o Messias? De forma simples. Simples, família simples, humilde. Nasceu na manjedoura. Nasceu manjedoura, certo? Foi criado com o pai ali, carpinteiro. Como foi que se apresentou? Montado num jumentinho. Alguma coisa veio de Nazaré? Ainda perguntaram alguma coisa boa veio lá de Nazaré. Natanael. Então, o Messias, certo? O Senhor Jesus, ele veio de uma forma muito simples, muito insignificante, digamos assim, para quem ele é, não é? Exemplo de humildade. Humildade. Paulo disse que ele se esvaziou de toda a glória dele, se fez homem, se fez carne, obedeceu até a morte. E morte de quê? De cruz. Por isso que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, Yeshua, ao nome de Yeshua, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. O nome de Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão estrondoso, que no céu, na terra e debaixo da terra, no céu, nas regiões celestiais, na terra, entre os homens, natureza, e debaixo da terra significa as regiões inferiores. Há um só Deus e Pai que está em todos. Agora o versículo 5 diz assim, ó: há um só Senhor. E aí onde eu queria chegar também. Quantas fé existe? Uma só fé. Uma só fé. Tem gente que diz assim: a minha fé é de um jeito, a sua fé é de outra. Não existe isso. Talvez o seu entendimento é de um jeito e o entendimento da outra pessoa é de outro. Mas a fé só existe uma fé. E a fé vem de onde? Vem da palavra. Está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé. Volta aí seu raciocínio, volta aí sua mente. Leia lá, já li, Mateus, Marcos, Lucas, João, já li várias vezes. E preciso reler de novo. Por quê?
precisa ler, tu me falou que a gente tem que estar sempre lendo. Exercitando. Exercitando. Né? Porque muitas vezes é como se ela tivesse adormecido. E né? desperta aquele conhecimento. Essa mensagem, né? Exatamente. Que está ali guardado. Olha a coisa que você leu e você torna a ler novamente na palavra. Você disse, olha, eu nunca tinha visto isso. Aí, tá vendo? Ouviu há muito tempo e não lembrava. Não só lembrava. Acordou a partir da segunda leitura. E muitas vezes na releitura o Senhor já mostra algo, né? Que a gente não tinha visto na primeira leitura. Então, quando você começa a observar Jesus operando, a maioria ele dizia assim, ó, a tua fé te salvou. Só que a fé que salva é a mesma fé que cura. A mesma fé que liberta. Vamos aqui mesmo em Romanos, em Efésios, para finalizar aqui esse assunto da fé. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, nós estamos falando da fé. Isso. Versículo 8 diz como? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o quê? Não é nossa, vem de quem? De Deus. De Deus, ó. A fé vem de Deus, a graça vem de Deus, são dons de Deus, dádivas de Deus. Amém. Olha que coisa linda, gente. Aí diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Não foi seu esforço, não foi seus méritos, não foi suas boas obras, foi a graça de Jesus Cristo, foi o sacrifício, a bondade de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mas ele fala como? Mediante a fé. Mediante a fé. Ó, mediante a fé eu sou salvo pela graça de Deus. Mediante a fé eu sou curado pela graça de Deus. Mediante a fé eu prospero pela graça de Deus. Tá tudo vinculado, meu irmão, minha irmã. Tá tudo, Deus, a obra de redenção, a obra de salvação, a obra de Deus, ela é plena, completa. Certo? Agora, o que Deus quer de nós? Versículo 9 e 10 diz o quê? Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Olha que coisa linda. Não fala que nós somos salvos pelas nossas obras, mas depois ele diz assim, ó, no versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, feitura de Deus. Você pode nas suas orações dizer, Pai, obrigado, eu sou feitura de Deus. Eu sou nascido de Deus. Eu sou herdeiro de... Oração é isso é fé. Porque somos feitura dele, criados aonde? Em Cristo Jesus nós somos criados, regenerados, feitos novas criaturas, filho de Deus, cidadão do reino de Deus, da família de Deus. Para quê? Para boas obras. Amém. Essas boas obras não é para a minha salvação. Essas boas obras é o resultado da salvação. Amém. É o fruto da salvação. Não é pelas boas obras que você é salvo, mas através da salvação você vai gerar boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Agora você é salvo em Cristo pela graça, mediante a fé. Agora você vai viver nas boas obras do Espírito, dos frutos do Espírito, no amor, na gratidão, na fé, na perseverança, na alegria, na constância, no louvor, na adoração, na comunhão. Isso é o quê? Isso é boas obras. Ódio, assassino, mentira, roubo, isso é o quê? Más obras. Sim. Nós fomos salvos para praticar boas obras, para que a nossa luz resplandeça e os homens vejam as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Agora é isso, o Evangelho é isso.
Você foi regenerado, resgatado, redimido, perdoado, santificado, vivificado por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito. E agora o que é que você faz? Deus te toma e leva para o céu? Não, Deus te deixa aqui. Para quê? Para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça, e outros vejam e creiam em Jesus e se convertam e nasçam de novo. E aí o negócio vai crescendo, crescendo, a igreja do Senhor. Aleluia. A igreja de Deus, não é minha igreja, eu não tenho igreja nenhuma, certo? A igreja é de Deus, o povo é de Deus, a obra é de Deus, o reino é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus, tudo é dele, por ele e para ele, a glória a ele eternamente. Amém. Oração, por favor. Glória a Deus. Deus é lindo, glória a Deus. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Pai que está nos céus, Pai das luzes, Pai da eternidade, bendito é o teu nome para sempre. Bendito és tu de eternidade a eternidade. Bendito é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção, Pai, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito é o Senhor para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim, todo o meu corpo te bendiga, as minhas células, o meu sangue, os meus ossos, a minha pele, os meus órgãos internos, as minhas entranhas, minha alma, meu espírito, tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor seus santos anjos. Bendiga ao Senhor suas criaturas, todas as suas obras. Bendize ao nome do Senhor, que é bendito eternamente. Pai maravilhoso, te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Também te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelas tuas misericórdias, pelas tuas benignidades, pela tua fidelidade. Te louvamos, meu Pai, pelo programa O Poder Extraordinário da Fé. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui aprendendo, crescendo, crendo e confiando em Ti. Te louvamos, ó Pai, por cada ouvinte que ouviu nessa noite essa boa palavra, essa palavra de fé, palavra de vida, palavra de esperança, palavra poderosa e eficaz que é a Tua palavra, que penetre no coração de cada um desses que ouviram, Senhor, que permaneça pelo poder do Teu Espírito no coração de cada um deles e que dê frutos a 30, 60, 90 por um, Senhor. Abençoe e fortalece a todos que estão ouvindo, participando desta oração. Abençoa a água, a peça de roupa, a fotografia, o currículo, os nomes no caderno de oração. Pai, abençoa este lar, meu Pai. Abençoa o casamento, abençoa os filhos. Livra de todo o mal, meu Deus. Livra de toda a praga, de toda a mortandade. Como diz a Tua palavra, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor nosso Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito e guardará os nossos pés para que a gente não tropece em pedra nenhuma. Que assim seja na vida de todos os teus filhos e tuas filhas. Assim seja na vida deste homem e desta mulher. É o que declaramos, ó Pai, pela fé que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoada é a água com poder e com autoridade. Quem beber dessa água receba a cura, receba o milagre, receba a saúde e o livramento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus. E você que crê, diga amém. Diga eu recebo em nome de Jesus. Beba da sua água, uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau.